Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje, então, a nossa primeira aula virtual no curso de Teorias Econômicas, a disciplina de Teorias Econômicas do nosso curso de Ciências Contábeis da Nova FAFIB. E hoje nós vamos tratar aí dos princípios econômicos. Vamos falar sobre alguns dos conceitos fundamentais aí para entender essa disciplina que é a economia, tá? E para a gente começar, eu vou trazer um exemplo clássico aqui, que é aquele velho ditado, que é o não existe almoço grátis. Um estudante aí de economia estava indo para a faculdade e viu um outdoor aí na sua cidade, convidando para um almoço gratuito em um hotel fazenda, bem próximo ali da faculdade. E ele poderia chegar lá no sábado e esse hotel serviria um almoço gratuito. Só que para participar desse almoço, quando ele chegou lá para fazer a sua inscrição, ele percebeu que teria que antes assistir a uma palestra sobre vendas de terrenos em condomínios com duração de 1 hora. Depois que ele assistisse a essa palestra, seria servido um almoço para todos aqueles que participaram ali daquele evento. Então, efetivamente, esse almoço não saiu de graça. Esse estudante, então, teve que despender 1 hora do seu tempo para participar daquele seminário e assim ganhar aquela refeição prometida. Então, 1 hora do seu tempo que ele poderia utilizar ou com lazer, ou com trabalhos, ou com a família, ele resolve utilizá-la para poder adquirir aquele almoço que seria servido ali naquele evento. Então, o custo efetivo desse almoço foi 1 hora do tempo daquele estudante. Ou seja, esse almoço não saiu de graça, né? Então, para que eu trago esse exemplo? Para nós entendermos o conceito de economia. Economia, efetivamente, trata de escolhas e escolhas que serão feitas aí pelas pessoas, pelos estados, pelos municípios, sobre como utilizar os recursos disponíveis para aqueles indivíduos. Por exemplo, no seu dia a dia, você tem que escolher quanto tempo você vai dedicar para estudo, quanto tempo que você vai dedicar para o lazer, quanto tempo você dedicará para passar com a sua família, quanto tempo você dedicará ali para assistir a um filme, por que você tem que escolher e definir e organizar esse tempo? Porque o seu dia tem apenas 24 horas, ou seja, você não tem todas as horas possíveis do mundo para fazer tudo em um único dia. Então você tem que pegar essas 24 horas do dia e distribuí-las entre estudo, lazer, família, trabalho, de modo que você tenha um melhor proveito na distribuição desses recursos, né, desse recurso que é o tempo. Ou seja, aí o autor que a gente trabalha aí na disciplina, né, no nosso livro didático, ele dá esse conceito. Economia é o estudo das escolhas feitas por pessoas quando existe escassez, ou seja, quando existem limites ao que os indivíduos podem obter. E o que é esse conceito, então, de escassez? No nosso livro didático, o autor traz essa definição. A escassez é uma situação na qual os recursos, ou seja, tudo aquilo que usamos para produzir bens e serviços, são limitados em quantidade, mas podem ser usados de diferentes maneiras. Devido à limitação de recursos, torna-se necessário sacrificar a obtenção de um bem ou de um serviço pela obtenção de outro. No nosso exemplo da organização do tempo, se você dedica 8 horas do seu dia ao estudo, mais 8 horas do seu dia ao trabalho, você tem aí 16 horas do seu dia já distribuídas. Naquele dia, você ainda precisa dormir. Então, suponhamos que você dedique essas 8 horas restantes ao sono, ao descanso. Então, você já utilizou todas as 24 horas do seu dia. Então, você não teve um tempo aí para o lazer, que você poderá jogar, então, para o fim de semana.
e no fim de semana, quando você escolhe utilizar o lazer, você vai ter que sacrificar outra atividade que você faria, ou o trabalho, ou o estudo. Então, os recursos são limitados. No nosso caso, o tempo, no exemplo, é limitado e você tem que escolher como distribuir entre as diversas atividades do seu dia a dia aí, tá? Então, escassez é uma situação na qual os recursos que você tem são limitados e você tem que fazer escolhas sobre como utilizar esses recursos, sacrificando um ou outro para obter aí um resultado melhor de acordo com as suas escolhas, tá? Por conta da escassez, gente, escolhas têm que ser feitas todo dia, toda hora. No nosso exemplo anterior, como você organizará seu tempo, né? Um outro exemplo, um município. O município ele tem um determinado orçamento para um ano de trabalho. Durante esse ano de trabalho, o gestor ele tem que escolher se ele vai investir em infraestrutura da cidade, como pavimentação, asfalto, esse tipo de coisa, ou se ele vai se dedicar a criar mais escolas, porque o recurso que ele tem talvez não dê para ele asfaltar todas as ruas da cidade e construir escolas em todos os bairros. Então, qual será a prioridade do gestor para aquele ano? Ele terá que escolher entre distribuir o seu recurso tudo para a pavimentação, ou tudo para a construção de novas escolas, ou nós construiremos apenas 3 escolas para suprir uma demanda mais urgente e vamos utilizar o restante do recurso, suponhamos aí 70% do recurso, para asfaltamento de bairros que estão em situação precária. É um exemplo, então, de escolhas em virtude da escassez. Outro exemplo, o agricultor, que tem ali uma propriedade de 4 hectares. Ele tem a possibilidade de plantar naquele espaço café, ele tem a possibilidade de plantar naquele espaço feijão, ele tem a possibilidade de plantar naquele espaço hortaliças ou criar animais. E aquele espaço talvez não dê para ele realizar todas essas atividades de maneira a conseguir uma produção satisfatória para lhe dar renda ali durante aquele ano. Então, esse agricultor, ele faz um planejamento, ele percebe o quê? O que seria melhor para mim nos próximos anos? Eu vou criar uma lavoura de café nova, eu tenho condições de esperar aí 3 a 4 anos para que essa produção esteja plena e eu possa tirar uma renda mais efetiva da minha propriedade? Se eu não tenho essa condição, eu preciso de um retorno mais rápido, eu posso optar então por uma lavoura não perene, né? Uma lavoura anual, como o feijão, que aí eu vou plantar ali e tem um retorno financeiro mais rápido daquela lavoura. Ele tem que fazer escolhas, então, de como vai utilizar melhor aquele recurso, a terra, para obter a renda aí que vai trazer o sustento da sua família, tá? Como o espaço que ele tem para plantio é escasso, a terra ali é escassa, ele tem que escolher de que maneira, de que forma vai utilizar ali esse recurso para obter renda para a sua família, tá? E então, gente, a situação de escassez traz para a gente as 3 perguntas básicas da economia. A ciência econômica, então, podemos dizer que ela se preocupa com 3 perguntinhas básicas aí em se tratando de produção, tá? O que um país vai produzir, como ele vai produzir e para quem vai produzir. São as 3 perguntas econômicas básicas, tá? Vamos entender um pouquinho melhor nos próximos slides, tá? Os recursos utilizados para a produção em um país, em um determinado local, ou no globo, no mundo como um todo, eles são conhecidos como fatores de produção, tá? Então, é tudo aquilo que a gente utiliza para produzir bens e serviços. Quais são esses fatores de produção? Primeiro, os recursos naturais. Os recursos naturais são aqueles fatores criados pela ação da natureza, tá? E usados para a produção de bens e serviços. Por exemplo, a terra. A terra é um recurso
e está ali, que a natureza deu, as sementes, tudo a água, os minerais, tudo aquilo que é produzido pela natureza, que a natureza nos dá, que nós vamos utilizar para produzir bens e serviços, nós chamamos aí de recursos naturais. Segundo, o trabalho ou a mão de obra. Para que a gente produza bens ou serviços, é necessário, então, esforço humano, seja ele físico ou mental. A produção de café, de sacas de café, ela vai demandar ali recursos naturais, né? E também vai demandar a mão de obra para colheita ali, a mão de obra para plantio, esse esforço utilizado ali pelo ser humano. E também, no caso, o esforço mental, porque ela exige o preparo de um técnico, um agrônomo que vai analisar aquela terra, que vai analisar a melhor forma de plantio, fazer um receituário para a lavoura, ele despende aí um esforço mental, né? Então, todo o esforço físico e mental usado para produzir bens e serviços são chamados aí, são os fatores de produção chamados trabalho ou mão de obra. Terceiro fator de produção que nós estudamos aí, que nós entendemos aí na economia, é o capital físico. O que é o capital físico? O capital físico são os bens capazes de produzir ou auxiliar na produção de outros bens e serviços. Numa linha de montagem de automóveis, por exemplo, o que é o capital físico? São as máquinas utilizadas ali para a produção de peças, as ferramentas utilizadas, são todos os bens que são capazes de produzir outros bens, ou transformar outros bens, ou até auxiliar aí na produção de bens e serviços. Também temos o capital humano. O capital humano, gente, são as habilidades e os conhecimentos que um trabalhador adquire por meio da experiência ou da educação. Por exemplo, aqui no curso de Ciências Contábeis, vocês estão adquirindo conhecimentos para realizar a análise contábil de empresas, sejam públicas ou privadas, né, das diversas organizações. Ao final do curso de vocês, vocês adquiriram habilidades, vocês adquiriram conhecimentos para trabalhar aí dentro da área contábil de uma empresa. E quando vocês terminam esse curso, vocês vão para o mercado de trabalho, vocês continuam desenvolvendo essas habilidades e conhecimentos no dia a dia do seu trabalho através da experiência, né? O know-how que vocês vão conhecendo aí no dia a dia e também dos diversos outros cursos que vocês farão, especializações, um MBA e assim por diante. E por fim, a capacidade empresarial. Qual que é esse fator de produção aí? A capacidade empresarial é o esforço usado para coordenar a produção de bens e serviços. Um empreendedor, por exemplo, que resolveu trabalhar aí no ramo de panificação, ele vai começar aí o seu pequeno empreendimento, uma padaria, ele vai despender tempo, trabalho, ele vai despender recursos financeiros, ele vai então gerar um esforço para conduzir esse negócio. Esse esforço aí nós chamamos de capacidade empresarial, tá? Todo esse esforço utilizado para coordenar a produção de bens e serviços, tá? Combinando todos esses recursos, no caso, recursos naturais, capital físico, mão de obra, capital humano e capacidade de produção, nós dizemos que na economia existe o quê? Um conceito chamado de possibilidade de produção. Como que eu vou combinar esses recursos? Como que um país vai combinar esses recursos disponíveis e que são escassos, como nós vimos no começo da aula, para produzir bens e serviços? Nós chegamos aí, então, no conceito de possibilidade de produção. Para decidir o que produzir, uma sociedade deverá determinar previamente as combinações de produtos possíveis, considerando a disponibilidade de seus recursos produzidos e seu conhecimento tecnológico. Por exemplo, a curva que está aí no nosso slide, ela demonstra
a capacidade de um país em produzir alimentos ou produzir máquinas. Quando um Estado, um governo, então, ele decide por produzir aí 60 toneladas de alimento, os recursos disponíveis, nesse exemplo aqui, dariam para produzir apenas 10 milhares de máquinas, tá? Então, se a prioridade daquele país, naquele momento, é produzir alimentos, ele opta aí por utilizar os recursos dessa maneira. E esse assunto, a curva de possibilidade de produção, as possibilidades de produção, é assunto que nós veremos com mais detalhes, que nós veremos com exemplos mais específicos na nossa próxima aula, tá? Então, eu aguardo vocês aí na próxima aula para a gente falar sobre as possibilidades de produção. Até lá, um abraço.